Oyalarunde jango kamuka baba o barofila jango kamuka. Muitas pessoas perguntam, quando, até os internautas, quando eu comecei a minha fase religiosa começou, né? Muitas pessoas perguntam qual a origem dessa Ialorixá, né? Não importa. Então hoje, em específico, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Agora, né? Vamos falar um pouquinho disso, da origem, de como tudo começou, de como a casa de Oxalá começou, né? Há quanto tempo isso vem acontecendo, né, Vivian? Sim. E nós temos uma pergunta do internauta, como é que é? É da Bruna. Da Bruna. Foi uma pergunta que ficou bastante tempo, eu deixei separada para, em especial, esse programa. Uhum. Mãe Adriane, qual seria a sua raiz? Bom, a minha raiz começou tudo com a Yolanda de Oxum, né? A Yolanda, ela me conheceu desde criança, desde muito pequena, desde os meus 4, 5 anos, né? Ela era amiga da minha mãe. E ela era da raiz da Dona Maria, de Oió. Mãe carnal. Mãe adotiva. Não, a Yolanda era amiga da tua mãe carnal. Minha mãe carnal. E filha adotiva da mãe Maria, né? Que era de Oió. Morava em Viamão, se não me engano, na Santa Isabel. Tá? Eu sei muito pouco, porque eu não conhecia essa minha avó por parte de Oió, né? Depois ela morreu, essa senhora morreu, não, a Yolanda, a mãe adotiva da Yolanda morreu. A Yolanda, ela foi feita na bacia, né, bebê ainda. Tanto que quando eu entrei para a mão da Yolanda, ela tinha 53 anos de vasilha, né? E ela passou para a mão do Adãozinho do Exu Biomi, né? Foi quando eu entrei para a mão da Landa, não quando ela passou para a mão dele. Passaram-se os anos, né? Passaram-se os anos, né? Porque eu sou péssima em data, né, pessoal? Passaram-se os anos e eu entrei pra mão da Landa quando ela morava aqui na Erechim. Quem conhece a história da Landa, quem conhece a Landa, e muita gente da Bacia do Adão conhece a Landa, famosa Landinha da Oxum, Pandá, sabe que ela morava na Santa Isabel, depois era esposa do Palito. Aí ela se separou do Palito, casou-se com o Paulo, né? E foi morar no Casarão e depois na Erechim. Lá na Erechim eu reencontrei, eu já estava na minha primeira fase adulta, cerca de 21, 22 anos, né? Foi quando eu comecei a minha trajetória na nação, né? Então, fiquei na casa da Landa durante 8 anos, né? Fiz as minhas passagens lá. E saindo dali, eu fui pra mão do José Orestes, né? De Viamão também, da Santa Isabel, José Orestes de Ogum. Fiquei mais 17 anos lá, 17 não, 18? 17. Não 17, fechou, mas não ele chegou a fechar 18. Não chegou a fechar 18. Fiquei 17 anos no axé dele, mas devido a incompatibilidades pessoais, né, e comportamentais, não digo espirituais, porque eu acredito que foi que me acrescentou muito. Eu não cuspo no prato que eu como nunca, né? Até porque sempre de um lado aprende-se um pouco, né? Nem tudo foi ruim. Nem tudo foi ruim, né? E também nem tudo foi bom. Exatamente. Mas esse nem tudo foi bom foi mais pelo lado pessoal do que o lado espiritual, né? A Landa faleceu, veio a falecer. Aí eu fui pra mão dessa determinada pessoa. E fiquei 18 anos na mão dessa pessoa e por questões pessoais, né, e comportamentais, eu percebi que meu tempo já tinha acabado. O né? ciclo já tinha fechado, né? O ciclo já tinha fechado, exatamente. E quero mais que seja muito feliz, enfim, né, mas fechou-se o ciclo. E é onde também aí acabo sendo a neta do Romário de Oxalá, do Oxalá Onifã, né? E hoje eu tenho como orientador, né, um amigo orientador, uma pessoa que... Porque toda pessoa que se liberta cedo, né, que começa a se governar cedo, né, que é o meu caso, né, precisa de alguém para orientar dentro da linha, principalmente da cabinda. A cabinda tem muitos detalhes.
Então é importante você ter uma pessoa para ir lá, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. Ponto, né? É ponto. uma referência, você precisa Exatamente. de uma referência. Até acredito que mesmo, que até existe um erro aí, gente. Porque eu acho que mesmo que você, que teu pai de santo ou tua mãe de santo tenha falecido, você sempre precisa de alguém para pedir uma orientação, para fazer uma confirmação. Porque antigamente era muito normal se confirmar búzio, se confirmar cabeça, ori, né? Com mais de um pai de santo, né? Então eu joguei, vi que tu é de Oxum Adimum, aí eu chamava outra pessoa para jogar, de fé, um parceiro, uma parceira religiosa, e confirmava se você realmente era de Oxum, enfim. Porque errar a cabeça é uma coisa muito séria, né? Dá muito problema. Então, basicamente, Landa, né? Neta de Adãozinho de Exu Biomi, né? E depois o José Orestes, neta de Romário de Oxalá de Onifã. Então essa é a minha raiz, né? E a Landa, e também uma questão. Tudo isso acabou se vindo de Mãe Madalena de Oxum, também de Mum, Sim. né? Que vem a ser minha tataravó, né? Porque ela foi uma das mulheres do Valdemar. Para quem não sabe, ela foi uma das mulheres do Valdemar. Bisavó não seria? Tata, depois Tata é minha. Tata é tua, é minha bisa. Sim, porque Não, o meu Romário avô, era meu bisa, meu tata seria o Valdemar, Isso. Xangô, Camucá, Babalofia, né? Então, e é impressionante, Vivian, como as pessoas da Cabinda, elas têm uma obrigatoriedade de saber a sua raiz. Porque ou veio da Palmira, ou veio da Madalena. Não tem muita vertente. Não tem muita vertente. Porque foi Valdemar, né? Palmira, Madalena, e aí a Madalena fez o grupo dela e a Palmira fez o grupo dela. Aí eis também as diferenças de cabinda, porque a minha cabinda é diferente da cabinda, por exemplo, de quem foi feito pela Madalena, pela Palmira e pelo Henrique, Sim. da Oxum, né? É que tem umas quebradas, tem umas coisas que, por exemplo, o meu avô Romário, ele tinha o Zambirá, né? Hoje ninguém mais tem o Zambirá. Ele não deixou o Zambirá para ninguém. E era um fundamento de Egum muito sério, muito pesado, né? Mas nós somos os únicos que sabemos trabalhar com a lata. Que temos o axé da lata, que é um axé muito poderoso para quem sabe utilizar, né? Então, basicamente, essa é a minha origem, né? É a minha raiz. E hoje, quem é o teu ponto? O meu ponto de referência... Teu ponto de referência. O meu ponto de referência é o Didi, de Xangô Aganju, né? Ali da Santa Isabel, que é um querido, é um amado, é tio de santo, porque ele foi filho de santo do Adão, né? Irmão de santo da Yolanda. E, casualmente, nessa trajetória, nessa transição de desligamento, eu acabei descobrindo que ele era meu tio de santo, né? E sentei com ele, conversei, expliquei tudo que estava acontecendo, e ele prontamente disse, olha, no que for preciso eu te orientar, eu vou te orientar. Então é muito, muito importante ter essa humildade, né, de saber que você tem uma pessoa do teu lado para te dar um alô, né, naquilo que você tem a dúvida, né? Então, mais ou menos é essa a minha trajetória. Alguma pergunta dos internautas? Não, a única pergunta que eu separei foi essa, que eu acho que ia ser bastante polêmica e ia roubar bastante o nosso tempo. Não sei como é que tá o nosso tempo. Tá fechando, então. né? Então é isso, meu povo. Sou de Cabinda, né? Da Cabinda da Madalena. Da Madalena, não da Palmira, né? Deixando isso bem claro. Tenho aí meus 21 anos de santo, graças a meu bom Deus, meu bom Pai Oxalá. Quero eu ter mais 21, mais 30, quem sabe 40 anos de santo, né? De feitura. Esse ano o meu pai faz 22 anos de vasilha, né? Sei o meu feijão com arroz, né? Não brinco. Não faço a cabinda que pode, porque tem a cabinda que pode tudo hoje em dia, né? Tem a cabinda que pode e a cabinda que não pode. Porque eu vejo gente aí que tá fazendo cabinda que pode, né?
E eu faço a cabenda que não pode. O que é isso? É a cabenda que tem que fazer o que é certo, o que é correto, não inventar. Certo, meu pessoal? Então é isso, se precisar, eu tô aqui, Adriane Juxalá, Bocum, e Número para contato da casa, Vilé? 3392-4693 ou 3398 2287. 2287. Às vezes eu esqueço, tá, gente? Um beijo grande. Ogun ajo, Ọlọ́run ajo, lálùgẹ́rẹ́ wo. Ogun ajo, lálùgẹ́rẹ́. Gbogbo nírọ̀lú ajo, ogun Ọlọ́run ajo, lálùgẹ́rẹ́.